Olá, seja bem-vindo ao canal Quero Comprar, o nosso canal de tecnologia e inovação. No vídeo de hoje estarei falando um pouquinho sobre as funções do aplicativo do robô aspirador Abir X8. Bom, para iniciar, nós vamos entrar aqui então no aplicativo Tuya. Dentro do aplicativo você vai escolher o seu robô. E nós vamos ver aqui algumas funções do aplicativo e também como editar e configurar o mapa. Vamos iniciar pelas funções. Bom, vou clicar aqui em configurações, que é esses três pontinhos do lado direito da tela. Aí nós vamos ter a primeira opção, que é o controle manual. Através dessa opção, você consegue guiar o seu robô aspirador manualmente. Para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. E a opção sair vai voltar para a tela inicial. Na segunda opção, nós vamos ter a configuração do mapa. Então aqui eu já tenho alguns mapas prontos, na verdade apenas um, que é do andar térreo aqui da minha casa, e que é o de baixo aqui. O de cima é o mapa atual, que é o que ele está usando para fazer a limpeza. Se esse mapa atual der algum problema, eu venho aqui e restauro o mapa térreo, por exemplo. Bom, mas depois nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais na opção dos mapas. Temos também a opção procurar robô. Aí quando você clica nela, o robô faz um barulho. De repente o robô fica perdido em algum lugar, você não está encontrando ele, você usa essa opção, ele vai fazer o barulho para você encontrar. Temos a opção aqui do tempo, onde você pode adicionar uma limpeza programada, por exemplo, todos os dias às 8 horas da manhã, todos os dias não, vamos colocar aqui apenas dia de sexta-feira. Eu quero que o robô faz o quê? Ele vai iniciar a limpeza. Então aqui no agendamento você tem a opção ligar e desligar robô, então ele vai ligar. Deseja receber uma notificação no celular? Sim. E aí você vai clicar no botão salvar. E aí você vai ter uma limpeza que vai ocorrer toda sexta-feira e ele vai te enviar uma notificação. E você pode adicionar outra limpeza, outros dias. Aqui embaixo você consegue colocar ao domingo, segunda, terça, quarta. Então você já consegue aqui selecionar quais dias que você quer que ele faça a limpeza também. Bom, vamos voltar aqui para a tela anterior. Nós temos aqui uma outra opção, que é a opção aspiração. Dentro de aspiração, você vai ter três níveis de aspiração. Aspiração silenciosa, aspiração normal e a aspiração forte. Aqui na minha casa eu sempre uso ou silenciosa ou normal. É muito raro eu utilizar às vezes essa mais forte, porque ela vai desgastar um pouco mais o motor, consumir mais bateria e não acho necessário, porque a casa fica limpa usando ali uma daquelas duas primeiras opções mesmo. Embaixo no fluxo do líquido, que seria o fluxo da água, vocês podem, na hora que for fazer a limpeza molhada, quero pouca água, então você coloca a opção baixo. Quero um pouco mais de água, você coloca a opção normal. E quero muita água, você coloca na opção máxima. Aqui eu costumo usar, dependendo do dia, uso as três funções ali, as três opções. Vamos lá, outra função aqui, nós temos a função esfregar. Essa função esfregar, o robô, na hora que ele estiver fazendo limpeza molhada, ele vai fazer a limpeza molhada como se tivesse uma pessoa mesmo passando um pano com um rodinho. Ele vai para frente, para o lado direito, aí ele dá uma ré, vai para frente novamente para o lado esquerdo. E ele vai fazendo esse movimento, então ele acaba fazendo uma limpeza aí um pouco mais eficiente. Eu particularmente não gosto muito dessa opção porque ela demora muito para limpar a casa e eu não acho necessário. Eu acho que apenas a opção dele andando normal já limpa muito bem. Mas tem pessoas que gostam dessa função. Então aí você escolhe se você quer deixar ela ativada ou desligada.
Aqui nós temos o ajuste de volume. Aí você vai escolher aqui no mínimo. Pode colocar aqui, um pouquinho mais, ou no muito alto. Como o robô da BIR tem um alto-falante muito bom, eu não acho necessário você colocar lá no final. Acho que ele no meio ainda fica muito alto ainda. Enfim, você vai regular aí a intensidade do som de acordo com o que você achar interessante. Aqui embaixo nós temos os idiomas, então tem bastante opção, tá? Lembrando que esse robô ele tem a opção de falar em português e tem todos esses outros idiomas aqui. Então vamos supor que você queira o espanhol, você vai clicar aqui em usar, ele vai fazer o download do servidor e vai transferir as informações para o robô. Bienvenido, soy Mr. Roboto, encantado de servirle. Beleza. Vamos colocar aqui português. Bem-vindo ao robô limpador aspirador. Prazer em atendê-lo. Bom, voltando, nós vamos ter aqui histórico de limpeza, todas as limpezas que foram feitas na sua casa. Então você quer vir aqui e ver, por exemplo, essa limpeza aqui que foi feita nesse dia. Aí ele fala quantos metros quadrados ele limpou, quantos minutos ele levou para limpar a sua casa. E você consegue ver a forma com que ele fez a limpeza, né? Que fica tudo registrado aqui, ó. Então, por exemplo, a ordem, né, que ele passou nos cômodos, ó, no corredor, enfim, você consegue ter aí mais ou menos uma noção de como foi realizada essa limpeza. Notificações por voz, se você quiser desativar é só você apertar aqui o botão e aí o robô fica silencioso. O que mais que nós temos aqui? Nós temos o sensores anti-queda. Isso aqui você tem que tomar muito cuidado, principalmente se você mora numa casa de 2 andares que tem escada, né? Porque se você deixar desativado o sensor anti-queda e não tiver colocado uma parede virtual lá na sua escada, o robô pode cair da escada porque o sensor anti-queda está desativado. Para que serve essa função? Essa função é muito interessante. Tem algumas cores de piso ou de tapetes que o robô não anda. Por exemplo, eu tenho um tapete preto e branco aqui na minha casa que o robô não consegue subir em cima dele se o sensor anti-queda estiver ligado, porque ele acha que aquele tapete na cor preta ele pode ser um buraco e ele não anda. Você desativando o sensor, ele consegue limpar o tapete. No entanto, na hora que ele termina, você não pode esquecer de ativar o sensor anti-queda novamente. Modo personalizado. Se você tiver com a opção ligada, o que é o modo personalizado? Quando você edita o mapa, ó, você pode personalizar. Por exemplo, na sala de jantar, você escolhe aqui, ó, quantas vezes você quer que ele passe, a potência do motor e a quantidade de água. E a sala vai ser o quarto cômodo a ser limpo na minha casa. Então, o primeiro cômodo, ó, coloquei, ó, primeiro cômodo, cadê aqui? É o corredor. Então, sempre que eu pedir para o robô limpar, ele vai começar limpando pelo corredor. Depois ele vai limpar a sala. Depois que ele limpou a sala, ele vai pro 3. Ele vai limpar aqui a sala do fundo, que é a sala que tem um tapete aqui no fundo. Depois do 3 ele vai pro 4, enfim, ele vai obedecendo essa ordem aqui. E você tem a configuração da limpeza ali também, que a gente vai ver no vídeo sobre a edição do mapa, tá? Esse vídeo aqui é só sobre as funções por enquanto. Então, nós temos aí essas funções. Se você desativar aqui, ó, o modo personalizado, aí o robô vai limpar a casa do jeito que ele quiser. Não vai obedecer ali as regrinhas que você colocou naquela tela anterior do mapa, tá bom? Bom, então as configurações estão aqui dentro as opções dentro dessa opção de configuração que a gente viu são essas. E agora a gente vai ter as outras opções aqui embaixo. Então, por exemplo, ó, do lado esquerdo aqui nós temos o alto. Então, você quer que o robô limpe a sua casa inteira? Você vai apertar Começar a limpar. essa opção.
Vou apertar aqui para ele parar, tá? Limpeza suspensa. Nós temos a segunda opção, que é chamada limpeza pontual. Por exemplo, estava aqui na sala de jantar, o pessoal estava comendo, alguém derramou uma comida bem aqui nesse cantinho. Então, o que eu faço? Eu seleciono o local onde eu quero que ele limpa, né? E peço para ele fazer uma limpeza pontual. Então, essa seria a função da limpeza pontual. Desligando, fechar. Opa. Bom, próxima opção. Nós temos aí também para robô. Cancelar. A próxima opção que nós temos é a opção dos cômodos. Só que eu acho que essa caixa estava na frente dele. Vou ter que fazer o seguinte. Limpeza normal, vamos lá. Começar a limpar. Vocês viram que o mapa ficou cinza, né? Pronto, já se identificou novamente. Pausar. Limpeza suspensa. Se o robô não identificar o ambiente, o mapa fica cinza. Então eu tive que ligar ele novamente para ele identificar ali. Próximo. Agora eu tenho aqui a limpeza... Desculpa, não li. Limpeza por cômodos. Eu seleciono ela. Por exemplo, eu quero que ele limpe apenas a cozinha. Aí eu clico aqui na cozinha. Ó. Você viu que a cozinha ficou amarela, né? Ó, tá tudo cinza. Cliquei novamente. Eu quero que ele limpe a cozinha e quero que ele limpe a sala. Então, ó, os cômodos que eu selecionei vai ficar na cor. E eu quero que ele limpa quantas vezes? Uma ou duas. Então tem aqui o ciclo, ó, 1x, 2x. Quero que ele limpa 2 vezes, tá? Então você pode escolher ou limpar uma vez ou limpar 2. Então vamos pular limpar 2 vezes. Se eu clicar aqui no botão cômodos, ele vai iniciar essa limpeza, mas eu não vou clicar, senão ele vai ficar confuso ali. Outra opção que eu tenho é a opção áreas. Dentro da opção áreas, eu posso, por exemplo, selecionar apenas uma área. Então, por exemplo, vou clicar aqui no sinal de mais. Quero que o robô limpe apenas esse lado aqui da mesa da sala de jantar. Quantas vezes? Uma ou duas? Você também pode selecionar. Então, a área é uma área específica. De repente caiu alguma coisa no chão, você sabe que caiu aqui nessa região, então você vai lá e coloca. O robô vai limpar só aquela parte. Quase que a mesma função da limpeza pontual. Eu prefiro a limpeza diária, que a limpeza diária você consegue realmente definir o espaço exato onde ele vai fazer a limpeza. Pontual, ele que vai chegar no ponto e ali ele vai fazer uma limpeza do jeito que ele acha interessante e tem um tamanho pré-definido já do próprio robô. Bom, e nós temos a última opção aqui, que é a opção recarregar. Se você clicar aqui... Retornando à base de carregamento. O robô vai para a base de carregamento. Já essas duas opções superiores aqui, ó, nós temos a opção para você colocar as paredes virtuais e áreas proibidas. Então, por exemplo, ó, aqui nessa parte verde, eu tenho 2 vidros, um no fundo da parede e um na lateral. Então, o que eu fiz ali? Ó? Coloquei uma área proibida, tá vendo? Esses pontilhados vermelhos. Então, por exemplo, se eu quero colocar uma outra área proibida, eu vou clicar aqui, ó, no botão vermelho, varrer e arrastar a área restrita. Então, eu vou pegar aqui e vou adicionar. Vamos lá. Ó, tá aqui. Então, o que acontece? Eu quero colocar uma área restrita na área das poltronas. Vou vir aqui e vou colocar aqui na área das poltronas. Não quero que o robô passe aqui, tá? Aí você pode girar isso aqui, ampliar, enfim, você pode fazer o que você quiser. Vamos tirar isso aqui. Bom, então isso é uma área restrita, tá? É uma área restrita para quê? Para aspiração. Agora tem o outro botão, que ele é o botão azul. Ele é uma área restrita para mop. O que significa isso? Ó, tem um tapete que fica bem aqui em frente às poltronas, mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Um pouquinho maior.
aqui assim. Então aqui eu tenho um tapete. Isso daqui significa que é um tapete, que é uma área proibida para o mop. Quando o robô estiver com a água e ele estiver passando pano, ele vai entender que nessa área azul não é para ele passar. Por quê? Porque é uma área proibida molhada. Então você tem essa função. Vamos remover isso. E aí nós temos a opção também de paredes virtuais, que é a que eu estava explicando lá no começo. Tá? Então aqui em cima ó, tem a opção área e tem a opção parede. Aí se eu clico na opção parede, então quando eu clico no mais, ó, ele vai liberar uma linha aqui para mim. Tá vendo? Então aqui é uma parede virtual, consigo colocar ela onde eu quiser. Então ó, vou clicar novamente no mais aqui, parede virtual. Ó, adicionou uma parede. Então vamos supor que aqui desse lado aqui também tivesse um blindex, ó. Então venho e coloco a área proibida ali, tá? Ou, por exemplo, vamos supor que fosse uma escada, não para o robô não cair, tá? Eu quero, vamos supor, deixa eu tirar isso aqui daqui. Clico aqui, vou vir aqui, ó, que nem tem aqui na porta. Essa porta aqui, ó, é a porta que sai lá para a garagem da casa. Então eu vim aqui e coloquei uma parede virtual aqui, que é o que, ó, robô, se essa porta estiver aberta, você não vai passar por aqui. Então eu venho aqui e coloco ela aqui bem em cima da linha preta, tá? Então nós temos aí as duas funções. Nós temos a função parede virtual e área proibida, aqui em cima, ó. Então a parede você vai colocar ali essa linha pontilhada, o robô nunca vai ultrapassar essa linha. E a área, você consegue já definir uma área específica para ele não passar. Aí tem o ponto vermelho, que é a aspiração, e o ponto azul, que é a limpeza molhada. Bom, vamos sair daqui. E aí nós temos uma outra opção, tá? Que seria a edição do mapa em si, a configuração do mapa. Vamos voltar aqui, pedir para o robô ir lá para a base de carregamento. Opa. Começar a limpar. Limpeza suspensa. Ó, eu fiz isso, não sei se vocês perceberam. Conforme a gente vai mexendo no mapa, às vezes ele vai bloqueando algumas funções. Do lado direito aqui, ó, tem o excluir área e o editar mapa. Como eu estava mexendo lá nas áreas, o que acontece? Ele bloqueou o editar mapa. Por quê? Porque aí eu preciso ligar o robô para ele ajustar as configurações que eu fiz lá no editar área, na parede virtual e na área proibida. Aí eu liguei o robô, ele atualizou, aí ele liberou a opção editar mapa. Então agora eu vou mostrar para vocês a opção editar mapa. Aqui é onde você vai editar o mapa da sua casa, tá? Essa opção de editar mapa, o que acontece? Logo na hora que o robô termina de fazer o primeiro mapeamento, você já tem que vir aqui. Mas para o vídeo não ficar extenso, eu vou encerrar por aqui e vou gravar um outro vídeo falando apenas sobre essas funções aqui do editar mapa. E aí você vai aprender tudo no próximo vídeo, tá bom? Então estou encerrando aqui, vamos voltar para a tela anterior. Não se esqueça de se inscrever no canal Quero Comprar, que é um dos canais aqui no Brasil mais completo sobre robôs aspiradores. Já gravamos vídeos de diversos modelos e marcas. E precisamos aí que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, faça comentários para que o canal possa continuar ativo no YouTube. Até o próximo vídeo.